Como funciona o sensor de temperatura, manutenção e custos? Mas antes deixe eu me apresentar, sou Jorge, seu YouTube. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário para que possamos te ajudar. Assista o vídeo até o final com atenção, por favor, obrigado. Se você tem um carro, é provável que já ouviu falar sobre o sensor de temperatura. Mas você sabe realmente como ele funciona e por que é tão importante para o desempenho do seu veículo? Neste vídeo, desvendaremos os segredos por trás do funcionamento do sensor de temperatura e compartilhar algumas informações essenciais que você precisa saber. Vamos mergulhar nesse assunto interessante juntos. O que é um sensor de temperatura? Um sensor de temperatura é um dispositivo eletrônico que mede e monitora a temperatura de um determinado objeto ou ambiente. No contexto dos veículos, o sensor de temperatura desempenha um papel crucial na manutenção do motor em uma faixa de temperatura adequada. Ele fornece informações precisas sobre a temperatura do motor, permitindo que o sistema de gerenciamento do motor tome as medidas necessárias para garantir um desempenho ideal. Como funciona o sensor de temperatura do carro? O sensor de temperatura do carro geralmente é um termistor, um tipo de sensor que muda sua resistência elétrica com base na temperatura. Quando a temperatura aumenta, a resistência do termistor diminui, e vice-versa. O sensor de temperatura está conectado ao sistema de gerenciamento do motor e envia um sinal eletrônico com base na resistência medida. O sistema de gerenciamento do motor interpreta esse sinal e ajusta a mistura de ar e combustível, a ignição e outras variáveis para manter o motor em uma temperatura ideal. O que causa variação de temperatura? Vários fatores podem causar variação de temperatura em um veículo. Alguns deles incluem a temperatura ambiente, a carga do motor, a velocidade do veículo, a rotação do motor e o uso do ar-condicionado. Além disso, um mau funcionamento do sistema de resfriamento, como um vazamento de líquido de arrefecimento ou uma falha na bomba d'água, também pode levar a uma variação de temperatura indesejada. Quais são os tipos de sensores de temperatura? Existem diferentes tipos de sensores de temperatura usados em veículos. Alguns dos mais comuns incluem: termistor. O termistor é um tipo de sensor de temperatura que possui uma resistência elétrica que varia com a temperatura. Ele é sensível e fornece leituras precisas. Os termistores podem ser de coeficiente de temperatura positivo, PTC, ou coeficiente de temperatura negativo, NTC, dependendo de como sua resistência varia com a temperatura. Termopar. O termopar é um tipo de sensor de temperatura que usa a diferença de potencial entre dois metais diferentes para medir a temperatura. Ele é amplamente utilizado em uma variedade de aplicações devido à sua resposta rápida e capacidade de medir temperaturas extremamente altas. Resistor de temperatura de platina, RTD. O resistor de temperatura de platina, também conhecido como PT100 ou PT1000, é um sensor de temperatura que usa a resistência elétrica da platina para medir a temperatura. Ele fornece leituras altamente precisas e estáveis e é comumente usado em aplicações industriais e automotivas. Onde o sensor de temperatura está localizado? A localização do sensor de temperatura varia dependendo do veículo e do motor. No entanto, ele geralmente está localizado próximo ao motor, perto do termostato ou na entrada ou saída do radiador. Essas localizações permitem que o sensor de temperatura monitore a temperatura do líquido de arrefecimento e forneça informações precisas ao sistema de gerenciamento do motor. O que acontece quando o sensor de temperatura está com defeito? Um sensor de temperatura com defeito pode causar vários problemas em um veículo. Aqui estão alguns sinais comuns de um sensor de temperatura com problemas. Alta ou baixa temperatura do motor. Um sensor de temperatura defeituoso pode fornecer leituras incorretas, fazendo com que o sistema de gerenciamento do motor não ajuste corretamente a mistura de ar e combustível. Isso pode resultar em um superaquecimento do motor ou em uma temperatura muito baixa, afetando negativamente o desempenho e a eficiência do veículo. Problemas com o sistema de ar-condicionado. O sensor de temperatura também desempenha um papel na operação do sistema de ar-condicionado do veículo. Se o sensor estiver com defeito, o sistema de ar-condicionado pode não funcionar corretamente, resultando em desconforto durante a condução. Luz de advertência de temperatura do motor acesa.
Uma falha no sensor de temperatura pode acionar a luz de advertência de temperatura do motor no painel de instrumentos. Isso indica um problema potencial com a temperatura do motor e requer uma inspeção imediata. Aumento do consumo de combustível. Um sensor de temperatura defeituoso pode fazer com que o sistema de gerenciamento do motor ajuste incorretamente a mistura de ar e combustível, resultando em um aumento no consumo de combustível. Se você perceber que está abastecendo com mais frequência do que o normal, um sensor de temperatura com defeito pode ser o culpado. Dificuldades com partidas a frio. Um sensor de temperatura defeituoso pode dificultar as partidas a frio. Se o sensor estiver fornecendo leituras incorretas, o sistema de gerenciamento do motor pode não fornecer a quantidade certa de combustível para iniciar o motor em climas frios, resultando em dificuldades de partida. Como fazer a manutenção do sensor de temperatura? A manutenção adequada do sensor de temperatura é essencial para garantir um desempenho confiável do veículo. Aqui estão algumas etapas importantes que você pode seguir. Verificar a válvula termostática. A válvula termostática é responsável por regular o fluxo de líquido de arrefecimento no motor. Verifique se a válvula está funcionando corretamente, abrindo e fechando conforme necessário. Se estiver com defeito, substitua-a imediatamente. Substituir o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento desempenha um papel crucial na manutenção da temperatura adequada do motor. Certifique-se de substituir o líquido de arrefecimento conforme recomendado pelo fabricante do veículo. Isso ajudará a evitar o superaquecimento e a corrosão do sistema de resfriamento. Verificar a bomba d'água e as mangueiras. A bomba d'água é responsável por circular o líquido de arrefecimento pelo sistema de resfriamento do motor. Verifique se a bomba está funcionando corretamente e substitua-a se necessário. Além disso, verifique as mangueiras em busca de vazamentos ou danos e substitua-as, se necessário. Qual é a temperatura ideal para um carro? A temperatura ideal para um carro pode variar dependendo do modelo e do fabricante. No entanto, a faixa de temperatura normalmente recomendada para a maioria dos veículos é entre 90 graus Celsius e 100 graus Celsius. Manter o motor nessa faixa permitirá um desempenho ideal e evitará danos ao motor. Qual é o valor do sensor de temperatura do carro? O valor do sensor de temperatura do carro pode variar dependendo do tipo de sensor e do fabricante do veículo. No entanto, em geral, o custo de um sensor de temperatura varia de R$ 50 a R$ 200. É importante adquirir um sensor de temperatura de qualidade e compatível com o modelo do seu veículo para garantir um desempenho confiável. Inscreva-se no canal e ajude a compartilhar, por favor. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário para que possamos ajudar. Obrigado. Assista o próximo vídeo sugerido a seguir.